O marido dela era um fiel soldado do seu exército. E aí Deus fala assim, que o rei Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Senhores, dá para entender que esse plano não é o plano do homem, esse é o plano vertical. Porque o que Deus quer é que a gente se arrependa. E o rei Davi se arrependeu pra caramba. Mas ele teve consequência. Um filho estupra a filha, um irmão estupra a irmã, e um outro filho derruba ele do governo. Então o rei Davi teve as consequências. Mas, segundo Deus, ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. Por quê? Há arrependimento, senhores. No plano horizontal, não adianta ficar julgando uns aos outros. Nós temos que nos arrepender, todos nós. E é todos os dias. Porque tem um arrependimento que é não viver sobre a vontade e comando de Deus, através do Espírito Santo. Esse é o pecado. Agora, os pecadinhos, adulterar, matar, esforcar, roubar, esses pecadinhos, o Espírito Santo paulatinamente vai corrigindo. Essa é a transformação da mente. Então, o ladrão que roubava, deixa de roubar. O estuprador que estuprou, deixa de estuprar. E assim, agora eu estou falando de coisas ruins, mas tem gente que faz coisa muito pior e a sociedade acha bonito. Eu falei um pouco da história da festa. Eu vou fazer uma festa, mas eu vou excluir pessoas com quem eu vivo intimamente. Por exemplo, eu falo que para uma pessoa que eu amo essa pessoa, mas eu nem a vejo. Mas quando eu falo, meu amor, mas só uma linguagem politicamente correta. Mas isso não é verdade. Ela não é o meu amor, eu não amo. Muito pelo contrário, se eu virar as costas, eu falo mal dela. Senhor, isso são coisas do mundo. Nós não podemos andar no plano do mundo, nós temos que andar. A transformação da mente que falamos aqui não é uma transformação da mente de alguém que entra numa escola de engenharia, por exemplo, e transforma a mente e de lá vira um doutor engenheiro. Não é essa a transformação. A transformação da mente é a transformação da minha mente, da sua mente, da nossa mente, à mente de Cristo. É outro plano. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mais ainda, capítulo 15, versículo 26, ele diz, quando vier o Consolador, a palavra que é Paracleto, é o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede dele, esse em vós dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim em nós. O Espírito Santo veio nos habitar. Ele veio nos habitar para nos ensinar todas as verdades. Ele veio nos habitar para que em nós ele pudesse dar testemunho de Cristo. Capítulo 16. Presta atenção nessa palavra. Que através de nós quem? Filhos de Deus, que temos um cristão, por denominarmos cristão, temos que ter a consciência que então nós temos um Cristo dentro de nós. Imagina que Cristo pudesse ser assim pequenininho, uma semente qualquer, e você pudesse engolir como um remédio qualquer. Agora ele está lá dentro. Ele está habitando no seu coração. E lá no seu coração, ele quer crescer. Como ele cresce no seu coração? Tirando os entulhos. Pega um bichinho qualquer, um pintinho, e põe dentro de um lugar. Ele só vai sobreviver, vai criar vida, viver, se eu tirar as coisas daquele espaço para ele crescer. Senão o pintinho vai ficar sempre pintinho. Então eu tenho que tirar o lixo que está dentro daquela lata, e aí o pintinho vai crescer. Então eu estou fazendo uma forma
inusitada aqui, para vocês entenderem. Se eu nasci de novo, eu nasci em Cristo. E Cristo precisa crescer. E o Espírito Santo, vai, pelas circunstâncias da vida, ele vai provocando que a gente morra para as coisas do mundo, para essas questões do plano horizontal. Tirando entulho. Para quê? Para crescer o Espírito Santo. Para ficarmos cheios do Espírito Santo. Para que a nossa mente seja transformada na mente de Cristo. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai tendo a vontade de fazer o que eu estou fazendo. Falar de Cristo, porque é fantástico. Não existe melhor coisa que eu possa desejar para qualquer um. Ah, você perdeu a sua esposa, ela faleceu a semana passada, eu falo para você, olha, desejo que ela esteja em Cristo. Ora, se você tem discernimento do que eu estou falando, então isso, se o seu esposo, sua esposa, seu filho está doente na mesa, na cama de um hospital, não fique tão preocupado que ele venha a falecer. Fique mais preocupado se ele nasceu de novo. Senhor, às vezes eu tenho vontade de ficar dentro de um hospital para perceber as pessoas que estão assim na beira da morte para tentar salvá-las para a vida eterna. Tem alguns filmes que tratam disso. Tem uma extrema unção. E segundo meus estudos, isso é verdade. E às vezes as pessoas estão na beira da morte e você tenta falar de Cristo e o inimigo não permite e a pessoa morre e vai para o inferno. Agora, se a pessoa está nessa situação e você fala de Cristo, ela recebe, ela ganhou a vida eterna. Extrema unção. Então, vamos parar de pensar no plano horizontal. Vamos transformar nossa mente, sabe, um eixo de coordenada, X, Y. Vamos sair do zero, vamos nascer de novo e vamos começar a ascender, transformando a nossa mente. Imagem e semelhança na mente de Cristo. Esse o nosso propósito. Não é discutir coisas humanas, se está certo fazer isso ou aquilo, ou se quem é filho de Deus faz isso ou aquilo, porque a relação do filho de Deus é com Deus. Com relação ao seu semelhante, ele só quer salvar o semelhante. Ele não tem nenhuma necessidade de julgar o semelhante. Ele tem a obrigação de advertir o semelhante. E mais, o semelhante vai lhe agredir. Não foi isso que aconteceu com Cristo? Ele veio para anunciar o reino dele e ninguém entendeu ainda. São 2000 anos. A Bíblia tem cerca de 6.000 anos. E não há como o homem entender e transformar sua mente, sair do plano horizontal para entrar no plano vertical. Isso é nós que estamos um fracasso. Fracasso para a vida espiritual. Esse é o objetivo da academia, treinar a vida espiritual. Venha participar, compartilhe. Então, quando eu não falo pensando no plano horizontal. Eu falo pensando no plano vertical. Uma pessoa, qualquer pessoa, que perdeu o filho, por exemplo, é muito triste. Deu certo a mãe, o pai morrer primeiro. Então vamos falar ao contrário. Perder um filho, ou um filho está enfermo, um acidente de automóvel, como todos, estou em toda hora. Sabe o que era mais importante para o pai e para a mãe? Era ter garantido que esse filho teria nascido de novo. A morte carnal, para quem nasceu espiritualmente, não existe. Não existe porque tem uma coisa muito mais elevada. Então eu vejo às vezes uma mãe ficar desesperada que perdeu o filho. Deus deu a oportunidade para ela, perdeu o filho, para ela procurar em Deus a falta do filho.
Foi o que aconteceu comigo. Quando eu perdi meu pai, eu fui, graças ao Espírito Santo, eu fui procurar em Deus o meu Pai Celestial. E encontrei. Qualquer um que procura. E em Deus, não é para procurar no outro. Não é procurar dos amigos que ficam falando, coitadinha, coitadinha, coitadinha. Não, é Deus propôs aquilo, aquela circunstância da perda, da doença, da perda de dinheiro, sei lá o quê, com um propósito. O propósito de você procurar nele, em Deus, a solução. E viver nele eternamente. 6, versículo 7.